Olá, boa tarde para você. Este é o Justiça Agora. Agora são 4h44 da tarde. Hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e a repórter Carla Lucena acompanhou essa primeira parte da sessão e vai nos contar os detalhes. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então vamos lá, no começo da sessão plenária de hoje, os ministros, por maioria, decidiram que empresas prestadoras de serviços também devem pagar alíquotas majoradas do Fundo de Investimento Social, o FinSocial, conforme prevê a legislação vigente. O entendimento que prevaleceu no plenário seguiu fundamentos apresentados pelo voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar agora um trecho do voto do ministro. Em reconhecendo a empresa como prestadora de serviços, se entendeu inconstitucional a aplicação da majoração da alíquota de contribuição para o fim social, devido exatamente por essas empresas prestadoras de serviço. Entendo que, se encontrarmos, como pedindo vênia o relator, se encontrarmos esses dois requisitos, os embargos devem ser providos. A empresa foi reconhecida como prestadora de serviço? Ao meu ver, foi. Em sendo considerada e reconhecida como prestadora de serviços, mesmo assim não se aplicou a majoração, não se aplicou o posicionamento do plenário e de vários acórdãos divergentes da primeira turma, não se aplicou. E antes do intervalo, os ministros começaram a julgar uma ação sobre a proibição de proselitismo de qualquer natureza nas programações das rádios comunitárias. O resultado deste julgamento e também a cobertura completa da sessão plenária de hoje é logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, Érica. Obrigada, Carla. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu mais 60 dias de prazo para a conclusão da investigação na Lava Jato contra parlamentares. As investigações são contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros e o deputado Lúcio Vieira Lima. O pedido de prorrogação foi da Procuradoria-Geral da República. O inquérito apura se esses parlamentares receberam 7 milhões de reais em propina da Odebrecht para aprovar medida provisória que tratou de incentivos tributários a produtores de etanol em 2013. Plenário virtual. Você já ouviu falar? Pois muitos tribunais já adotaram essa prática. O resultado, economia de recursos e agilidade na resposta às partes. As sessões presenciais com vários servidores são cada vez menos frequentes em boa parte dos tribunais. A tecnologia tem ajudado a criar os chamados plenários virtuais. No Tribunal de Justiça do DF, por exemplo, a medida foi adotada há pouco tempo, mas as mudanças já são percebidas. Os processos ficam disponíveis na internet. Os desembargadores entram no sistema, têm acesso às informações e podem proferir o voto. Tudo isso sem se deslocar para o plenário da corte. Mas se o advogado ou o magistrado entenderem que a matéria é complexa e exige uma sustentação oral, o pedido é feito e as partes vão debater o assunto em plenário. Gera uma economia de recursos, que você não tem uma sala de julgamento, você não tem a questão do apoio, você não vai ter taquigrafia, você vai ter a questão dos recursos materiais e humanos para o tribunal. Além disso, para o próprio advogado, ele acompanha o processo agora do escritório, ele não precisa se deslocar até o fórum. Apesar de também estarem disponíveis na internet, os processos que correm em segredo de justiça têm acesso restrito às partes e aos magistrados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal muitas vezes também deixam de usar este espaço aqui do plenário para fazer as sessões por meio virtual. Criada em 2007, a medida autoriza a deliberação de temas de repercussão geral, agravos internos e embargos de declaração. Só no ano passado foram feitas 121 sessões no modelo online. Ela agiliza o trabalho, você pode trabalhar de manhã, de tarde, à noite, final de semana. Então, isso aí é um ganho muito grande. Você pode dispensar o trabalho aqui no tribunal justamente para cuidar de outros processos, de atender as pessoas que aqui chegam. E é importante deixar claro que as sessões online preservam todas as garantias constitucionais. Os desembargadores poderão
À medida em que notarem que a matéria apresenta dificuldades de natureza técnica ou fática, retirarem o mesmo processo para a discussão plena. O ganho de tempo e a economia são máximas, e não é só para o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário é óbvio, mas, sobretudo, para a parte, na rapidez do julgamento dos seus casos. Justiça Agora fica por aqui. A gente se vê novamente no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.